Graça e paz de Jesus por este dia. Hoje é dia 23 de fevereiro, certo? Estamos alinhados. E nós estamos numa altura do ano importante, sobretudo para quem fez resoluções de ano novo. Já agora, quem é que fez resoluções de ano novo? Não tenham medo, podem colocar os braços no ar. Só uma pessoa fez resolução de ano novo. Várias pessoas. E porquê é que esta altura do ano é importante? Porque muitos decidiram no início do ano que este seria finalmente o ano em que se iam inscrever no ginásio. Eu sei que muitos se inscreveram no ginásio, mas ainda não foram. Verdade? Não tenho receio em admitir. Outros definiram que iriam ter mais cuidado com a sua qualidade de sono, outros com a comida, e outros, e acima de tudo mais importante, que este seria o ano em que teriam um tempo de intimidade maior com Deus, uma vida de intimidade maior com Deus, pela leitura da palavra e pela oração. Mas esta é uma altura importante do ano, estamos em final de fevereiro, estamos quase a finalizar o primeiro trimestre, porque ou tu já desististe das tuas resoluções, eu espero que não. Algumas pessoas ainda duram ali janeiro e quando chegam a fevereiro já desistem, ou podes estar a pensar desistir. Será? Quem pôs as mãos no ar, acertei? Ou não? Estão decididos? Na verdade, eu fui procurar algo sobre isto e na verdade há muitos estudos que falam sobre este fenómeno das resoluções de ano novo. Isto não é novo, é já bastante antigo. E os estudos são claros numa coisa, é que há muito poucas pessoas que quando fazem uma resolução de ano novo chegam ao final do ano e dizem eu cumpri. E há uns anos atrás houve um psicólogo que fez um estudo com 3.000 pessoas, portanto uma amostra já bastante grande, e foi muito curioso este estudo porque ele, no início, mais ou menos no início de janeiro, ele perguntou a essas 3.000 pessoas quem é que estava altamente confiante no sucesso dos seus planos. E sabem quantas pessoas disseram que estavam altamente confiantes? 52%. Não, 52%. Ou seja, ainda há muita gente que faz resoluções, mas faz por fazer. Mas mais de metade acreditavam que iam conseguir. E no final do estudo, ou seja, no final desse ano, sabem quantas pessoas é que efetivamente conseguiram cumprir? Em 3.000 pessoas. Quantas? Quantas? 10%? O Mário deve ter lido o estudo. 12% das pessoas conseguiram cumprir. Ou seja, estamos a falar que em 3.000 pessoas, cerca de 300 e tal cumpriram. E eu espero, sinceramente, que tu sejas estes 12%, quem colocou a mão no ar. Sobretudo na questão da intimidade com Deus, da leitura da palavra, que é o que nós hoje vamos falar. E um dos aspectos mais importantes, quando nós focamos esta resolução de eu quero ter uma intimidade maior com Deus, eu quero conhecer a Deus de forma mais genuína e mais verdadeira, é que quando nós nos dispomos a conhecer, e Deus deu-nos a sua palavra como meio de revelação de quem Ele é, um dos aspectos mais importantes quando nós lemos a Bíblia, e quem está a fazer, já agora, quem está a fazer a leitura da Bíblia no ano? Okay, temos vários irmãos. Se essa é uma resolução de ano novo, eu espero que tu consigas cumpri-la. Mas mais importante do que nós lermos e colocarmos o nosso pisco no dia da leitura, mais do que lermos mecanicamente para chegarmos ao final e dizermos que fomos os 12% das pessoas que cumpriram a resolução, é que nessa leitura nós procuremos entender o autor e o texto de forma genuína, resistindo à tentação de fazer uma coisa. Sabem o que é? Que é de lermos e interpretarmos de acordo com a nossa conveniência e necessidade. Isto, infelizmente, é muito habitual e todos nós temos a tendência, deixa-me ver o que é que o texto diz, que vá ao encontro daquilo que eu preciso ouvir. E não está mal. E nós vamos tentar explorar um bocadinho isso. E vamos tentar explorar um bocadinho isso. Será que não está a ligar? Já está. Então, este é o grande problema. Em vez de extrairmos o que Deus nos quer comunicar, quando nós lemos a palavra, muitas vezes extraímos da nossa interpretação aquilo que nós queremos ouvir. Isto é-te familiar? Nenhum de nós gosta de ouvir uma mensagem que os nossos ouvidos estranham ou que nos mexe com as nossas entranhas.
ou que toca em áreas de dor. Nós preferimos ouvir mensagens e interpretar mensagens à luz do que nos dá mais conforto, do que nos dá mais alegria, do que nos dá mais satisfação e bem-estar. E esta tendência, irmãos, segue aquilo que nós vivemos cá fora na nossa cultura. O que é que a nossa cultura diz? Que tudo é relativo. Tudo depende da tua interpretação. Tudo depende da forma como tu vês o mundo. Tu tens a tua verdade e eu tenho a minha verdade. Tu tens a tua opinião e eu tenho a minha opinião, e o que importa é que sejamos todos felizes. Isto é-te familiar? Isto é muito familiar nas conversas que eu tenho com as pessoas à minha volta. Mas o que a palavra do Senhor nos diz é que ela não é feita à medida do teu e do meu interesse. Ela não é feita à medida e personalizada de acordo com os interesses das pessoas neste mundo. A palavra do Senhor é viva, é eficaz e é a palavra de Deus que é a verdade. Não uma das muitas verdades que nós podemos escolher seguir. Ela é a verdade. E é por isso, irmãos, que o texto bíblico não é acerca de nós. Não é acerca do nosso bem-estar ou do nosso conforto, mas é acerca de Deus, primeiramente. É acerca de quem Ele é, do seu caráter, como cantávamos há bocadinho, das suas promessas, da sua fidelidade. E estas, irmãos, são verdades absolutas. O que é que isto quer dizer? São verdades que não mudam. Ao contrário dos nossos achismos, das nossas opiniões e das nossas interpretações que vão variando com o tempo e são incertos. E por isso o nosso foco hoje, ao lermos a palavra, e vamos focar a nossa atenção nos 9 primeiros versículos do livro de Josué, capítulo 1. Tá? Ok, vamos focar a atenção nestes versículos. E estes são bons exemplos. E estes são bons exemplos de como nós, ao lermos estes versículos, podemos facilmente desvirtuar o significado real que eles têm para nós. E o meu desejo hoje e a minha oração é que nós hoje saiamos encorajados e motivados, mas pelas razões certas. O objetivo é que saiamos encorajados e motivados, mas pelas razões certas, por aquilo que é a palavra que Deus tem para hoje. E não sairmos daqui convencidos de que afinal até temos mais força do que achávamos. De que afinal até temos mais capacidade e qualidades do que achávamos. Mas que saiamos daqui encorajados a sabermos quem Deus é e convicto de que Ele é tudo para mim, porque Ele deu tudo por mim. Que essa seja a nossa convicção. Não um foco em nós, não um humanismo cristão, mas um foco totalmente voltado para Deus, quem Ele é e o que Ele fez por nós. Por isso vamos ler estes primeiros 9 versículos, mas eu gostava de perguntar, quem é que tem a Bíblia aí ao seu lado? Quem é que tem a Bíblia? Vale também a parte digital, ok? Sim. Todos têm a palavra? Vamos orar pela palavra. Senhor, nós queremos entregar-te neste momento a leitura que vamos fazer da tua palavra. Nós queremos agradecer porque livremente podemos usar uma Bíblia. Livremente podemos abri-la, podemos lê-la, Senhor. E te agradecemos porque tu fizeste chegar até nós a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é perfeita, que restaura a alma, que é a palavra que nos repreende e que nos corrige para nós sermos mais parecidos contigo. E nós nesta hora, Senhor, se há algo que nós mais precisamos desesperadamente é da tua palavra nas nossas vidas. Nós ansiamos pela tua palavra nesta manhã, Senhor. E se, Senhor, para connosco aquilo que tu queres fazer na nossa vida, como espada, como dizem em Hebreus, que a tua palavra possa nesta manhã penetrar na nossa vida, expor aquilo que está mais escondido na nossa vida, trazer à superfície, Senhor, e eliminar toda a sujidade, toda a confusão, todos os equívocos que nós possamos ter, para que isso seja removido e tu tenhas a proeminência na nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler Josué capítulo 1. Querem ficar de pé enquanto fazemos a leitura? Josué capítulo 1, versículo 1 a 9. E diz-nos assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto.
dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo o lugar que pisar a planta do vosso pé vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, este é um versículo que muitos de nós conhecemos de cor, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Podemos sentar. Nestes primeiros 9 versículos nós temos uma narrativa. O Josué é essencialmente narrativa, é muito parte histórica, mas nós vemos aqui vários personagens. Quem são elas? Deus, Josué, Moisés e o povo. Mas qual é a única personagem ativa nestes 9 primeiros versículos? Moisés já não pode ser. Está morto. O povo é mencionado. Josué é um ouvinte passivo. O único que assume o palco nestes 9 primeiros versículos é o Senhor. Por isso é que Josué é um livro que apresenta Deus como o ator principal. Se tivéssemos uma peça, Deus era o ator principal neste livro. Porquê? Porque é aquele quem fala. É aquele quem toma a iniciativa. É aquele quem promete, mas é aquele quem cumpre. É aquele que determina todo o início, meio e fim das ações. Se lermos o livro de Josué, vamos perceber isso. E Deus, ao ordenar a Josué que tome posse da terra prometida, nós vamos aprender com esta ordenança, com este comissionamento de Josué, 3 aspectos acerca do caráter de Deus e do relacionamento de Deus connosco. 3 aspectos. E quais são esses 3 aspectos? Que Deus é fiel, Deus é justo e Deus é presente. Nós vamos começar pelo primeiro. Deus é fiel. Moisés está morto. Para quem conhece bem a história de Israel, devem perceber o impacto que isto teria tido para o povo de Israel. Eles eram escravos e por intermédio de Moisés eles tinham sido libertos do Egito. Mas agora Moisés estava morto. Mas Deus é um Deus vivo. Moisés já não podia ser o intermediário entre o povo e Deus, mas as promessas de Deus não estão dependentes de homens como Moisés ou Abraão, mas estão dependentes de quem Deus é. E essa é uma verdade que nos dá segurança num tempo incerto como o que vivemos. As promessas de Deus não estão dependentes das nossas circunstâncias. Não estão dependentes das pessoas que estão à nossa volta, mas estão dependentes de Deus, porque as promessas de Deus permanecem para sempre. As pessoas morrem, as pessoas desiludem-nos, as pessoas traem-nos, as circunstâncias abalam-nos, mas Deus nunca muda. A palavra do Senhor diz-nos em Isaías 48 que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Por isso, se há uma coisa que tu e eu podemos fazer na vida, se há um investimento que tem um retorno eterno, é em ler a palavra. Não somente leres porque vais dizer no final do ano que foste os 12% das pessoas que cumpriste a resolução do ano, mas porque é pela palavra que tu tens acesso às promessas de Deus e é pela palavra que tudo aquilo que tu ganhares de conhecimento e de intimidade, isso nunca vai ser perdido. Tu podes perder todos os teus investimentos da vida, mas tudo aquilo que tu ganhares em Deus, de intimidade, de conhecimento de quem Ele é, tu nunca vais perder, porque é eterno. Por isso, a ênfase neste texto, nestes primeiros versículos
que acabámos de ler é o cumprimento das promessas que Deus fez a quem? A Moisés? Não, há muitos séculos atrás, as promessas que Deus tinha feito a Abraão, a Isaac e a Jacó estavam finalmente a ser cumpridas no tempo de Deus. E porquê? Porque Deus é fiel. E nós vemos aqui, a ênfase nestes versículos é o eu. Vejam o que é que Deus diz no versículo 2. Passem este Jordão à terra que eu dou. Eu dou. E o versículo 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Ou seja, aqui a tónica do livro é clara. É promessa e cumprimento. Promessa e cumprimento. E nós vemos isso se formos ao final do livro. Venham comigo a Josué 24. Josué 21, desculpem. Josué 21, 45. O que é que nos diz? Josué 21, 45 diz-nos: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Promessa e cumprimento. E ao olharmos para estes versículos, nós pressupomos uma coisa. Ok, então se Deus promete e cumpre, então, e se eu sou um ouvinte passivo, então eu não vou fazer nada. Porque Ele vai fazer tudo. Mas nós não vemos isso. É por isso que é importante olharmos para a palavra e não interpretarmos de acordo com a nossa conveniência e bem-estar, mas vermos o que é que a palavra diz. Nós não vemos aqui passividade do povo. O que é que Deus diz ao povo? Há aqui vários mandamentos. Versículo 2: dispõe-te ou levanta-te. E diz também aqui no mesmo versículo 2: passa este Jordão. Ou seja, isto implica planeamento, estratégia, ação, desconforto, dificuldade. Mas notem aqui um ponto muito importante. É esta fidelidade que nós estamos a falar que acaba por ser a base, o alicerce e a segurança desta ordem. Estão a imaginar o povo de Israel perante uma enorme empreitada que é conquistarem a terra prometida? Um povo fraco e sem recursos perante fortalezas que tinham pela frente? Ouvirem da parte de Deus dizer: olha, avancem que é tudo vosso. Mas a fidelidade de Deus era a segurança deste povo, da certeza que eles sabiam que Deus iria cumprir as promessas. Josué recebe esta ordem para tomar posse da terra, e a certeza de que eles iam conseguir não reside na força deles. Não reside na capacidade deles, nem nos meios tecnológicos que eles tivessem para cumprir esta conquista. Mas reside na promessa que Deus disse que iria cumprir. E notem bem isto, irmãos. Guardem bem esta mensagem. Deus é fiel. Tudo aquilo que Ele diz que vai cumprir, Ele cumpre. E este é o ponto central deste primeiro tópico. Josué é desafiado a acreditar não nas dificuldades e nas circunstâncias, mas a colocar os olhos no Deus que promete que vai cumprir. Josué tinha que acreditar que Josué 21, 45, que acabámos de ler, iria-se cumprir. E para nós é fácil agora ver este relato, porque sabemos que tudo foi cumprido. Mas na nossa vida, quantas vezes nós olhamos para a frente e vemos dificuldades esmagadoras e achamos que não somos capazes? E achamos que Deus cumpriu na vida daquele nosso irmão, mas na minha vida Ele não vai cumprir. Eu não vou ter força e capacidade de enfrentar esses gigantes que vão existir à minha frente. Mas Deus vai cumprir. Porque não tem a ver com aquilo que nós achamos, mas tem a ver com aquilo que Ele é. E com o seu caráter que não muda. E esta, irmãos, continua a ser a natureza da fé cristã. Eu tenho um amigo meu que diz que ser cristão não é fácil. É verdade, não é fácil. Mas com Deus é muito mais fácil. E Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que se não veem. Mas era tão mais fácil se nós víssemos. Mas não é assim. Foi exatamente esta falta de fé nas promessas de Deus que fez com que o povo ficasse quantos anos paradinhos?
no deserto, 40 anos. Moisés, recordam-se do relato, enviou os espias para verem a terra que tinha sido prometida séculos antes. E eles foram ver a terra e o que é que eles acharam da terra? Quando eles vieram, o que é que eles disseram? Isto é espetacular. Isto é melhor do que nós pensávamos. Isto tem tudo o que nós precisamos para desfrutarmos do que Deus disse. Mas eles preferiram olhar para quê? Para a promessa de Deus ou para as circunstâncias? Eles preferiram focar a atenção 10 desses 12 nas circunstâncias. Eles disseram, nem pensarem que vamos para lá, porque aquela terra vai dar cabo de nós. É melhor irmos para o sítio em que nós estávamos, em que éramos escravos e estávamos tranquilos, sem estas dificuldades. Mas eles não negaram que aquela terra era boa. Eles não obedeceram ao que Deus disse para fazerem, porque eles não acreditaram que Deus ia fazer. Estão a ver aqui a questão? Eles não obedeceram, eles desobedeceram. Porquê? Por falta de fé. E é por isso que a desobediência na nossa vida é resultado de falta de fé. E este é o mesmo problema se retrocedermos logo ao início, aos nossos pais, Adão e Eva. Eles também desobedeceram a Deus. O que é que eles fizeram? Eles acreditaram, não nas palavras de Deus, que disse o quê? Olha, vocês não podem comer deste fruto. Eles não quiseram acreditar nas palavras de Deus que dizia que vocês têm tudo, vocês têm a mim. Vocês estão completos e estão preenchidos. Mas eles preferiram acreditar nas palavras mentirosas da serpente que dizia que aquele fruto era tudo o que eles precisavam para serem felizes. A estratégia, o enredo, a tática não mudou nos nossos dias. Nós desobedecemos a Deus, nós pecamos porque confiamos que há outras coisas que nos vão dar mais do que Deus nos pode dar. A essência do pecado é esta, irmãos. Nós pecamos porque acreditamos que aquela coisa vai nos dar mais do que Deus. Infelizmente, muitos homens adulteram porque acreditam que o adultério vai nos dar mais do que aquilo que Deus nos pode dar. Muitas pessoas são desleais, muitos cristãos são desleais nos negócios porque acreditam que aquilo que eles vão ganhar é superior àquilo que eles vão ganhar em Deus. E esta é a essência do comportamento humano e da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus. Mas o que é incrível na questão da fidelidade de Deus é que Deus é fiel mesmo quando nós não somos. E Ele continuou a manter a sua palavra tal como tinha prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, independentemente do povo ser tão rebelde. E sabem, nós olhámos para este relato e criticámos o povo de Israel. Não sei se já tiveste essa tendência, mas nós somos muito piores que Israel. Nós somos feitos do mesmo material, mas somos piores na medida em que nós deveríamos ter mais responsabilidade de amar a Deus com todo o nosso coração e não o fazemos. Nós sabemos desde pequeninos, aqueles que vêm bem cedo à igreja e cantam aquelas músicas sobre a fidelidade de Deus, nós sabemos desde pequeninos que Deus é fiel. Nós cantamos, e tão bem que cantamos juntos como igreja, a fidelidade de Deus. Mas entre cantar, entre crer e entre viver, há uma enorme distância. Da mesma forma, tão fácil que nós cantamos sobre a fidelidade de Deus, nós facilmente, quando vêm imprevistos da vida, dor, traição, situações desagradáveis, da mesma forma que cantamos, nós esquecemos da fidelidade de Deus. Eu gostava que ficasses com isto. Mesmo sem eu e tu merecermos a fidelidade de Deus, Ele continua a ser fiel. E se tu hoje estás numa situação em que percebes claramente que tens falhado redondamente para com Deus e que já todas as tuas hipóteses e chances foram dadas, eu quero hoje reforçar que não sou eu que digo, mas Deus diz que Ele é fiel e Ele não muda. Glória a Deus. E hoje pode ser um tempo em que tu podes voltar novamente para Ele e agarrar-te não a emoções, mas à palavra, à fidelidade, àquilo que Ele diz que é. Por isso eu pergunto, como é que estás a viver a tua vida? Baseado na fidelidade de Deus ou nas tuas capacidades e esforços? Porque este é o ponto central, irmãos. Porque se nós
não acreditarmos nas promessas de Deus e na sua fidelidade, nós vamos ser exterminados pelas circunstâncias. Eu há uns anos atrás pensava que não tinha dificuldades. E graças a Deus os que tive, mesmo assim, não se comparam com muitas que irmãos nossos têm tido. Mas se tu ainda não tiveres dificuldades, tu vais tê-las. É inevitável. Sermos cristãos não nos isenta de dificuldades, porque todos vamos ter. Todos vamos ter. E se nós não estivermos firmados nesta palavra de que Deus é fiel, nós vamos ser aniquilados pelas circunstâncias da vida. Segundo ponto. Deus é justo. Deus é justo. Deus é justo. No versículo 7 e 8, o que é que nós vemos? Nós vemos que, e esta é uma parte que muitas vezes nós lemos e passa despercebido e vamos para o 9. Já muitos de nós sabem o versículo 9 de cor, não sabem? Na escola dominical, há uns tempos, era o versículo que as nossas crianças tinham que memorizar. O versículo 7 e 8, Deus está a dizer: ser forte e corajoso para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido para onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo quanto nele está escrito, e então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Eu não sei se ficaram aqui um bocadinho confusos, mas Deus está a encorajar Josué a ser forte e corajoso para quê? Para quê? Ser forte e corajoso para fazer tudo o que a lei de Moisés pediu para fazer. Mas, é assim, nós não podemos negar que ele precisava de coragem para enfrentar os inimigos, certo? Mas qual é aqui a ênfase de Deus? Aqui Deus não lhe está a passar a estratégia de combate. Olha, tu vais fazer isto e aquilo para conseguir ganhar a guerra. Não, ele está a dizer, olha, coragem e força para cumprires a lei. Mas isso não seria secundário? Mas isso não seria depois deles conquistarem os inimigos todos? O mais importante nesta fase não seria a batalha? O inimigo estava à frente deles? Mas é impressionante como Deus mostra aqui claramente uma coisa. Mais do que vitórias e sucesso como guerreiro, o que Deus queria do povo era que eles vivessem de forma santa. E é por isso que estes versículos podem facilmente ser desvirtuados quando nós nos focamos nas conquistas e nas realizações, mas para Deus não é isso o mais importante. O mais importante para Deus é que tu vivas de forma justa, de forma santa, de forma que agrade a Deus e de forma a que sejas mais parecido com Deus. E aqui Deus toca num ponto sensível da vida de Israel e de toda a humanidade, que é a falta de fé que leva à desobediência, e essa desobediência leva-nos a vivermos uma vida longe do padrão de santidade que Deus tem para a nossa vida. Mas essa vida fora deste padrão de santidade vem de onde? Vem de um esquecimento ou de uma negligência da palavra do Senhor. Estão a ver a cascata? Falta de fé leva à desobediência leva a uma vida fora do padrão de santidade, mas isto vem porque nós não conhecemos ou nos esquecemos. E daí que Deus estava a dizer a Josué, olha, coragem para no meio das dificuldades tu não te esqueces do mais importante, que é a palavra, que é o livro da lei. É por isso que ele diz, medita de dia e de noite. Porquê? Porque nós esquecemos. Nós esquecemos facilmente as promessas de Deus. E como vimos há bocadinho, Deus é fiel. E se há coisa em que nós temos que estar agarrados, é na confiança de que as promessas nunca vão falhar. E aqui nós vemos que o maior inimigo de Israel não eram os gigantes. Estão a perceber na ênfase que Deus dá? Não eram os gigantes. O que é que era mais importante? Era o coração deles. Eram os gigantes que o povo tinha dentro do seu coração. Eram eles próprios. As cidades eram enormes. Eram quase inalcançáveis. Mas o maior desafio eram eles. E se nós formos mais à frente, e podem depois ler em casa, mais à frente, reis, juízes, qual era o grande problema do povo? Eram eles. Quem leu o livro de Juízes já percebeu aquele ciclo, o ciclo de juízo em que o povo estava tudo bem, a desfrutarem da terra prometida, e o que é que acontecia?
esqueciam-se da lei e começavam a pecar. O pecado vinha e Deus permitia que viesse dificuldades. Eles clamavam, Deus suscitava um libertador e então voltavam a ter paz. Mas o problema não eram os inimigos. O problema era o coração deles, que se afastava facilmente de Deus. E com isto, eu não quero negar que existem dificuldades na vida. Existem muitas dificuldades na vida. Para além do nosso coração, há situações difíceis, de dor, pesar. Mesmo nós aqui na igreja temos tido vários irmãos a passarem por dificuldades muito superiores àquilo que podemos suportar. Temos tido situações de cancro, temos tido situações de morte, sofrimento e dor. Isto só mostra que ser cristão, e se tu estás aqui e não és, estás à procura de ser cristão para não ter dificuldades, sendo cristão não é por aí. Se calhar as dificuldades até vão ser maiores, mas vais ter algo muito superior às dificuldades, que é Deus contigo. Por isso a maior batalha que Israel tinha que travar não era contra os cananeus, os heteus, os fariseus, não era contra esses povos, mas era contra o seu próprio coração. E isto é importante porque muitas das vezes nós, no meio das batalhas da nossa vida, distraímos-nos esquecendo qual é o inimigo principal. E estamos muitas vezes a lutar com o marido ou com a esposa à procura de o consertar, ou com os filhos, ou com o trabalho, ou com a saúde. Mas se formos a Efésios capítulo 6, nós lemos que a principal batalha não é contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades que tentam a todo custo diabolizar a nossa vida, infernizar a nossa vida mesmo tu sendo cristão. E aquilo que nós sabemos que é a estratégia do diabo é que ele procura acertar com os seus dardos inflamados bem no centro do teu coração para que tu deixes de crer nas promessas de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos da palavra, que é a espada, e do escudo, que é a fé. É por isso que nós precisamos de acreditar nas promessas de Deus e no caráter dele que não muda, e precisamos de estar dotados da palavra para não sermos só na defensiva, para podermos ir em frente e podermos lutar contra todas essas artimanhas. Por isso, a palavra de Deus, irmãos, não é para entreter a nossa mente, não é para ganharmos discussões teológicas, não é, estou aqui a olhar para alguns elementos do pequeno grupo, para ganharmos os concursos do pequeno grupo, que nós às vezes fazemos de curiosidades bíblicas. Não é para isso, mas é para nós nos protegermos e avançarmos com toda a força e determinação e sermos vitoriosos na nossa vida cristã. E sermos mais parecidos com Jesus. Mas aquilo que acontece hoje em dia, infelizmente, é que nós sabemos mais de política, desporto e outras coisas do que a palavra de Deus. E muitos de nós incitam até os próprios filhos a saberem mais de ciências e matemática e desporto e outras coisas que estão bem, mas esquecemos do mais importante, daquilo que lhes pode dar uma vida próspera em Deus, que é teologia, que é conhecerem Deus. E não é somente trazê-los à escola dominical ao domingo, é durante toda a semana ministrar aos seus corações para que eles percebam que a Bíblia não é uma coisa de domingo, que a Bíblia é uma coisa de dia a dia. É mais importante do que o alimento que eles têm na mesa diariamente. E eu fiquei muito impactado com este pastor, o Arthur Pink, que é um pastor cristão do século XX, que ele dá o exemplo dele, da vida dele. E na altura não havia telemóveis, ok? Havia só papel. E o que é que ele fazia com o papel que ele tinha? Ele disse que nos primeiros anos eu assiduamente seguia este triplo caminho. Em primeiro lugar, eu lia toda a Bíblia 3 vezes por ano. Irmãos, 3 vezes por ano. E há muitos que dizem que uma vez já é penoso. Como é que ele fazia isto? Ele tinha 8 capítulos do Antigo Testamento, que lia todos os dias, e 2 do Novo Testamento. Eu constantemente perseverei nisso durante 10 anos, a fim de me familiarizar com o conteúdo, que só pode ser alcançado através de consecutivas leituras. Depois, em segundo lugar, eu estudei uma porção da Bíblia a cada semana, concentrando por 10 minutos ou mais, todo o dia na mesma passagem, pensando na ordem dela, na ligação entre cada afirmação, buscando uma definição dos termos importantes, olhando todas as referências marginais, procurando o seu significado típico. Incrível! Ele não lia apenas, ele meditava, ele estudava, ele ia às profundezas da palavra. Terceiro, eu meditei sobre um versículo a cada dia, escrevendo num pedaço de papel, que hoje pode usar o telemóvel, ok? Na parte da manhã, memorizando, consultando em alguns momentos ao longo do dia, pensando separadamente em cada palavra, pedindo a Deus para revelar para mim o seu significado espiritual e para escrevê-lo no meu coração. O versículo era o meu alimento para aquele dia. Meditação é para a leitura, como a mastigação é para o comer. Incrível!
por exemplo. E sabem, irmãos, muitas vezes dizemos que não temos tempo. Mas a verdade dura e cru é que nós não temos interesse. Esta é a grande verdade. Se nós tivermos interesse, isto é perfeitamente alcançável ou muito mais. E quando nós falamos da palavra, eu reconheço que esta ideia de palavra de Deus ou lei, às vezes pode ter uma carga muito negativa. É verdade? A lei do Senhor. Mas também é verdade que nós sabemos que a maior parte da lei, a lei mosaica dada a Moisés, nós já sabemos que não temos que a cumprir, porque a maior parte dela foi cumprida em Jesus. Mas o que nós sabemos é que ainda precisamos de viver de acordo com os padrões que Deus define para nós vivermos. Não é viver cada um como acha que deve viver. E nós lemos isso em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, em que Deus diz, através de Pedro: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, o propósito de Deus para ti e para mim é que a palavra de Deus seja usada como uma espada, como há bocadinho orava, que penetre no coração e que exponha, permitam-me usar toda a porcaria que há na tua vida. Todos os aspectos da tua vida que ainda estão desalinhados com a vontade de Deus. É por isso que um dos valores da nossa igreja é a centralidade bíblica. O que é que isto quer dizer? Ou seja, a Bíblia é um pilar e é uma referência de tudo o que somos e fazemos como igreja. É por isso que a pregação, aquilo que estamos a fazer neste momento, tem um lugar central em tudo o que fazemos na vida da igreja. E o mais importante, irmãos, é que o que eu estou a dizer não vos agrada, mas a grande responsabilidade de quem está a pregar é que agrademos a Deus. E este é um alerta para aqueles que escolhem igrejas com base naquilo que sentem, ou preferem, ou gostam. Mas vão perceber o que é que Charles Spurgeon queria dizer há uns anos atrás. Ele dizia que chegará o tempo em que no lugar de pastores alimentando ovelhas, haverá palhaços entretendo bodes. O que é que isto quer dizer, irmãos? O que isto quer dizer é que a responsabilidade que eu, ou o pastor Samuel, ou o pastor Ismael, ou o Jorge, ou qualquer outra pessoa que venha aqui trazer a palavra, o objetivo não é entreter o público. O objetivo não é ficarmos famosos. O objetivo não é que saiam daqui animados e encorajados por terem passado um bom momento ao redor com algumas ideias e questões motivacionais. Uma igreja que é biblicamente saudável é aquela que vai provocar comichão nos ouvidos. É aquela que vai dizer a verdade que muitas das vezes é difícil de ser dita e ouvida. E se isto não acontece, irmãos, e se nós nos dispusermos a seguir a ideia de que eu quero encontrar uma igreja e um local em que ouça aquilo que eu quero, isto é o princípio da idolatria. Eu quero algo que venha ao encontro das minhas necessidades. E esta palavra lei que estamos aqui a falar, muitas das vezes tem uma conotação negativa porque muitas pessoas apanharam, forte e feio, como se costuma dizer, à boleia da palavra, de que tinham que ser isto e aquilo. E muitas das vezes esta ideia da lei parece que apela a um Deus castigador, a um Deus que gosta de punir e tem desejo em punir. E isso pode ser um fardo difícil de carregar. Eu conheci algumas pessoas que tinham tido experiências traumáticas, mesmo em igrejas evangélicas, em que saíram de lá feridas, magoadas, pela pancada que levaram à boleia da lei. E isso pode ser esmagador. Mas deixem-me começar pela parte negativa. A palavra de Deus realmente expõe quem nós somos. E quando a palavra de Deus expõe quem nós somos, a realidade não é bonita. Não é bonita. Não vamos florear. Não vamos embelezar. Mas quando a palavra entra profundamente dentro de nós, não é bonita. E querem saber porquê? Eu sempre fui um menino muito, em criança, muito fofinho. Diziam. Que ia à igreja todos os domingos, que sabia os versículos todos, que ganhava os concursos bíblicos, que me portava bem, que achava que era a referência. E digo isto não como presunção, mas sabem o que é que Deus fez na minha vida? Como uma espada penetrou profundamente na minha adolescência e mostrou toda a porcaria. Toda
todo o pecado que havia dentro de mim. Eu costumo dizer que a maior conversão não acontece muitas vezes em vidas desregradas, toxicodependentes, dependentes. A maior conversão, irmãos, deu-se na minha vida porque pegou em alguém que achava que tinha tudo e era tudo, e que Deus tinha a fazer favores, e mostrou quão mendigo, quão desesperado eu era dele. Essa foi a maior conversão. Convencer-me que o meu pecado me afastava enormemente de Deus. E essa é a verdadeira conversão. Quando nós percebemos pela palavra que nós estamos condenados e desesperados a não ser que Deus coloque a sua mão sobre nós. Por isso, esta experiência de sermos confrontados pela palavra é desagradável. É desagradável. Mas é necessário. E por isso, hoje, se tu estás aqui e a palavra que estás a ouvir está a confrontar o teu coração, irmão, e está a ser desagradável, lamento, mas é por aí o caminho. A cura vem daí. Só que Deus não se fica apenas pela acusação. E a mesma palavra que condena é a mesma palavra que nos apresenta a solução. E esta é a parte que muitas pessoas não sabem. E esta é a parte que muitas vezes não é pregada. É que tu és mau, tu és pecador, mas a mesma palavra que te condena é a mesma palavra que aponta para Jesus como Salvador. Isto é tal como os doentes. Se um doente tem uma doença grave e não reconhece a sua doença e de que precisa de uma cura, ele nunca vai ser curado. E é a mesma coisa em relação a nós. Se nós achamos que somos crentes, que não precisamos de Deus e que Deus até nos deve favores, Ele não vai fazer muito na nossa vida. A noção de um Salvador não vai fazer grande efeito na nossa vida. Por isso é essencial começar por expor o pecado, o quão mau nós somos, para depois apresentar a cura. E o mesmo Deus que condena é o mesmo Deus que diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E quando os pecados são expostos, nós podemos ter a confiança de que 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se tu hoje estás aqui e nunca fizeste isto, se tu hoje estás aqui e o teu coração arde de desconforto por teres ofendido um Deus que é santo, olha para a solução que é Jesus. Abraça a solução que é Jesus. E Ele vai cuidar de ti e vai perdoar-te. Por isso, a palavra não fica por aqui pela condenação. Ela deseja levar-nos a Jesus. E o último ponto que eu queria partilhar convosco é que Deus é presente. Por isso, Josué não seria apenas bem-sucedido ao cumprir a lei de Deus, mas ele seria bem-sucedido porque ele não ia estar entregue a si mesmo. Deus ia estar presente, como vemos no versículo 9. E nós vemos aqui vários exemplos na Bíblia, e mesmo no povo de Israel, de situações em que eles fizeram isto em Deus. O que é que aconteceu? O inimigo até era mais fraco do que eles, e eles foram completamente derrotados. Por isso, aqui a grande confiança que nós temos que ter, versículo 5 diz assim: como fui com Moisés, assim serei contigo. Ou seja, o mesmo Deus que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, o mesmo Deus que foi com Moisés e que os libertou do Egito, era o mesmo Deus que ia estar com Josué. E é o mesmo Deus que está contigo e comigo hoje. E essa é a nossa certeza. E irmãos, sabem o que é que Deus tem feito por nós? Muito mais do que fez com o povo de Israel. Deus deu-nos o que era mais precioso. Deus deu-nos Jesus. Por isso, como dizem Romanos, se Ele nos deu tudo em Jesus, o que é que Ele ficará sem fazer por nós? E eu não consigo imaginar a dor de um pai que possa perder um filho. Eu não quero passar por isso, mas ao pensar no que Deus, no que o Pai fez por mim, ao enviar Jesus, não por um povo que o amava e que o honrava, mas como dizem Romanos 5,8, mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando eu vejo um amor deste calibre, todo o meu coração se quebranta perante Ele. E a noção de que Deus está presente, tu podes confiar porque Deus deu já tudo por ti. E o tudo é a vida de Jesus. Por isso nós terminamos esta passagem lembrando-nos que Deus é o Deus que promete e Deus é o mesmo Deus que cumpre.
E em Jesus, irmãos, a profecia do Jardim do Éden, lembra-se da profecia de Gênesis 3,15? Que Deus ia ferir a cabeça do diabo, foi cumprida anos depois no seu descendente Jesus. Que era a promessa que Deus tinha feito a Abraão, em que por meio de Jesus todos os povos iriam ser abençoados. E nós estamos no meio desses povos. Por isso, Josué, para terminarmos, foi usado para dar ao povo uma paz temporária. Mas Jesus oferece paz completa, perfeita e eterna. E é nisso que nós temos que confiar, irmãos. E é por isso que o livro de Josué não é sobre Josué, mas é sobre o plano perfeito de Deus. Josué apontava para Jesus na medida em que Josué ia dar um alívio temporário ao povo. Mas Josué é o Yeshua. E o Yeshua é Jesus. Em grego e hebraico significa que é o nosso libertador. E o nosso libertador dá-nos paz completa que o povo de Israel não tinha. Por isso, irmão, nesta manhã, confia que Deus é fiel. Confia que tudo aquilo que Deus promete, Ele vai cumprir na tua vida. Confia que todas as coisas, mesmo as mais dolorosas, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas também confia que Deus é um Deus justo. É um Deus que não se fica pela condenação através da sua lei, mas é um Deus que usa a lei para tu te tornares mais parecido com Jesus. E confia também que Deus é um Deus presente, que não te deixará, nem te desamparará, mas pela força do Espírito Santo que habita em ti, se já és nova criatura, tu vais conseguir ultrapassar todas as dificuldades da vida, com a certeza de que vais prosperar, como com Josué, como com Moisés, como com Paulo e como com muitos outros homens que se dedicaram a Deus. Que o Senhor te abençoe.